Um menino de 5 anos morreu em Uberaba e o caso é investigado pela polícia. A criança foi levada para uma unidade hospitalar já sem vida. Mas eu já reforço agora que não há indício de maus tratos. O David Carneiro vai trazer os detalhes para a gente, porque por mais que a polícia esteja investigando, é só em busca de respostas. Acredita-se de fato que tenha sido uma tragédia, uma fatalidade, né, David? Isso mesmo, Luciana. Quando a Polícia Civil recebeu essa informação de uma morte suspeita, né? Eu estava na delegacia da Polícia Civil hoje pela manhã e até questionei o delegado Ciro, que está à frente desse caso. Ele falou, olha, informação agora, a criança foi levada para o IML agora, a gente não tem nenhuma informação, a gente vai descobrir isso com o tempo. Mas o caso é o seguinte, a criança foi levada já para o hospital regional aqui em Uberaba, já sem vida. Vou até me recorrer aqui a toda a informação, porque é um caso longo e requer bastante detalhes. A Polícia Civil, segundo a Polícia Militar, na verdade, a avó materna relatou para a polícia que pegou o neto ontem em casa, como é de costume. Foram ela, o marido e a criança para uma igreja evangélica para assistir o culto, para acompanhar o culto, e durante o culto a criança ficou brincando. Depois do culto, eles levaram a criança para a casa da filha dela, a tia da criança. Lá a criança já tinha o costume de ficar com esses tios, já tinha o costume de dormir lá, de passar alguns dias com os tios. Isso foi por volta das 9 horas da noite. Já o tio, a tia, né, e o marido dela alegaram que receberam a criança pela avó e ela disse que o menino não havia se alimentado bem durante o dia, o que, segundo eles, não é normal. Disseram também que o menino estava bastante sonolento, mas acreditaram que ele estava cansado por ter brincado durante todo o culto na igreja. A criança então pegou no sono, eles levaram a criança para uma cama de solteiro, o que ele já tem o costume de dormir. E por volta das 5h30 da manhã, ele acordou com os gritos da esposa pedindo socorro, porque a criança foi encontrada já no chão da sala, com a barriga para cima, desacordada. Eles levaram então a criança para o hospital. O tio disse para a polícia militar que ao redor da boca da criança havia farelos de ração de cachorro. E ele abriu a boca da criança e encontrou alguns vestígios de ração de cachorro. Próximo ao corpo da criança, também havia alguns grãos de ração de cachorro. A questão é, na sala eles deixam aquelas vasilhas para colocar ração e água para os cachorros que tem na casa. E aí eles acordaram, tiveram essa surpresa totalmente desagradável. Eles levaram então a criança para o hospital regional aqui de Uberaba. Em nota, o hospital regional afirmou que, ao dar entrada no atendimento médico, a criança já estava em estado de rigidez, ou seja, a criança já tinha algumas horas que já tinha entrado em óbito, já tinha perdido a vida. Ao perceber o quadro, a equipe acionou a Polícia Militar para dar acionamento, que foi nesse momento que a equipe também acionou a Polícia Civil para investigar o caso da morte dessa criança. A Polícia Militar também disse à Polícia Militar, o Hospital Regional informou à Polícia Militar que no dia 8 deste mês de dezembro, a criança também já havia passado pelo atendimento, apresentando um quadro de intoxicação com batimentos cardíacos alterados, sudorese e tremor. Provavelmente foi descoberto que esse caso de intoxicação tenha sido por medicamentos de congestão nasal. Mais tarde, hoje, eu também perguntei ao delegado Ciro se tinha acontecido mais alguma informação, mas até o momento não tem nenhuma nova atualização sobre esse caso. Ainda está investigando, está muito recente e claro que a gente vai acompanhar esse caso para saber os desdobramentos, quais foram as causas ou a causa da morte dessa criança. Luciano. Eu vou reforçar o que eu disse no início, porque eu estou falando de um caso extremamente delicado. Não há indício de maus tratos. Não condenem essa família. O ser humano tem o ímpeto, o impulso de querer achar alguém, de querer culpar alguém, de querer condenar alguém já no primeiro momento. A polícia sempre é acionada diante de qualquer situação que levante uma suspeita de algo errado nas equipes médicas. É um procedimento padrão.
ela vai analisar o caso, os laudos serão emitidos, o nosso jornalismo vai acompanhar, mas tudo o que foi dito nessa entrada do David Carneiro foi baseado no que foi documentado pela Polícia Militar, que foi a responsável por fazer todo esse atendimento. Tem um detalhe, inclusive, gente, que quando a Polícia Civil, a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, eles chegaram aí no apartamento e encontraram o perfeito cenário que foi descrito pelo tio da criança. A ração no chão, o potinho dos cachorros, só que como tinha ração no chão, caída, os animais já tinham comido um pouco dessa ração. Mesmo assim, a Polícia Civil conseguiu achar farelos ali, né, vestígio dessa ração de cachorro, recolheu para fazer comparação com o possível material coletado do estômago dessa criança. Então todos os procedimentos foram adotados. O que levou à morte desse menino ainda não se sabe. Pode ser uma consequência do primeiro quadro de intoxicação que ele teve por causa dos medicamentos para congestão nasal? Não se sabe. Pode ser uma consequência de um engasgo, alguma coisa? Não se sabe. Então não levantem conjecturas nas redes sociais e muito menos julgamentos em cima dessa família, porque vocês não têm noção do estado que está essa mãe, essa avó, esses tios que tiveram ali o contato direto com o corpo do menino. A família está destruída, querendo as mesmas respostas que a gente. Então vamos aguardar, parcimônia, calma, aguarde o resultado dos laudos da polícia e pode ter certeza que você aí de casa, o nosso jornalismo vai acompanhar e vai trazer para você assim que a polícia se manifestar sobre esse caso. Nesse momento, eu peço que você exerça sua compaixão, reze muito, fortemente. Coloque essa família nas suas orações, esse menino, para que ele parta em paz e para que essa família tenha forças para aguardar aí a emissão de todos os laudos e acompanhar essa investigação que é feita pela polícia nesse momento. O momento que eles vivem é de dor extrema e é só o nosso amor, a nossa oração, a nossa compaixão é que podem de fato aliviar de certa forma essa cruz que eles estão carregando tão pesada.